Sansão era o homem escolhido por Deus. Derrotava exércitos inteiros sozinho. Mas no final, caiu nas mãos de uma simples mulher, linda e sedutora. Enquanto dormia em seu colo, ela cortou suas tranças, o segredo de sua força, e o entregou aos inimigos mortais. Mas o que realmente levou Dalila a traí-lo? Foi ganância? Medo? Ou algo ainda mais sombrio? Esta é a história do maior herói de Israel, que em um momento de fraqueza, perdeu tudo. Tudo começou em uma época de trevas para Israel, quando o peso da opressão filisteia parecia insuportável. Os filisteus eram inimigos implacáveis. Suas tropas invadiam aldeias, saqueavam colheitas e espalhavam terror. No meio desse caos, surgiu um homem que parecia invencível: Sansão. Ele era mais do que um guerreiro, mais do que um homem comum. Sansão era uma lenda viva, temido pelos filisteus e reverenciado pelos israelitas. Desde antes de nascer, Sansão já era parte de um plano muito maior. Sua história começou em um momento de profunda tristeza para sua família. Manoá, seu pai, e sua esposa, uma mulher cujo nome não foi mencionado, viviam sob o peso da esterilidade. Eles não tinham filhos. E naquela época, isso era visto quase como uma maldição. As orações fervorosas de Manoá pedindo um herdeiro pareciam não ter resposta. Até que, em um dia comum, o extraordinário aconteceu. A mulher estava no campo, talvez cuidando de suas tarefas diárias, quando um homem de aparência incomum apareceu diante dela. Seus olhos tinham um brilho estranho, e sua voz carregava uma autoridade que fazia a terra parecer mais firme sob seus pés. "Você é estéril, e nunca teve filhos", disse ele, "mas ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Porque este menino será o libertador de Israel das mãos dos filisteus." Aquela mensagem não era apenas uma boa notícia, era um chamado. E assim, Sansão nasceu, carregando em si o peso de uma promessa. Desde pequeno ele sabia que era diferente. Outras crianças podiam correr livres, mas ele tinha regras. Outras podiam cortar os cabelos, mas os dele cresciam como um lembrete constante de que sua vida não era sua. Ele não era apenas um menino, era um escolhido. Mas com essa escolha vinha um fardo. A responsabilidade de carregar nos ombros não apenas sua própria vida, mas o destino de todo o povo de Israel. Deus o havia consagrado como um libertador, um homem destinado a enfrentar os filisteus, os opressores brutais que haviam tomado Israel. O voto de Nazireu não era apenas uma regra, mas um símbolo de sua conexão direta com Deus. Seu cabelo, que nunca deveria ser cortado, era um sinal visível dessa aliança. Cada fio que crescia era um lembrete de que sua vida pertencia ao Altíssimo. Enquanto permanecesse fiel, Sansão seria invencível. Mas romper essa aliança significaria mais do que perder a força. Significaria perder o propósito para o qual ele havia sido chamado. Crescendo, Sansão rapidamente se destacou. Ele era imenso, com braços que pareciam troncos de árvores e olhos penetrantes. Mas o que o tornava especial não era apenas o físico. Era a força que vinha de Deus. Uma força que ele usava para proteger e enfrentar os filisteus. Houve um dia em que Sansão, sozinho, encarou o impossível. 1000 filisteus, armados até os dentes, o cercavam em campo aberto. O chão tremia sob o peso de suas botas e o brilho das lâminas refletia o sol escaldante. Eles riam, confiantes de que sua superioridade numérica seria suficiente para esmagar o homem que ousara desafiá-los tantas vezes. Mas Sansão não recuou. Seus olhos, ardendo com uma determinação feroz, varreram o campo ao seu redor. Não havia armas. Apenas o que parecia ser uma mandíbula de jumento largada no chão seco. Ele a pegou, sentindo o peso da peça rústica em suas mãos. E então, sem medo, avançou contra o exército inteiro.
O primeiro golpe foi devastador. Esmagou o capacete de um soldado e o derrubou como um saco vazio. Antes que os outros pudessem reagir, Sansão já havia girado a mandíbula, derrubando mais 2. O caos tomou conta do campo. Os gritos dos feridos ecoaram enquanto os filisteus percebiam que não estavam diante de um homem comum. A mandíbula estalava contra os escudos e rachava ossos com a força de um trovão. Seus movimentos eram rápidos, brutais, como uma tempestade que ninguém podia deter. Cada golpe era preciso, como se o próprio Deus guiasse sua mão. Os filisteus que haviam vindo com arrogância começaram a recuar em pânico. Mas não havia para onde fugir. O campo, que antes era um palco de guerra, tornou-se um cemitério. Quando tudo acabou, Sansão estava de pé, ofegante, com o sangue de seus inimigos manchando o chão ao seu redor. 1000 homens jaziam mortos, e a mandíbula, agora quebrada, ainda pendia de sua mão. A notícia dessa vitória correu como fogo pelos territórios. Os israelitas o saudaram como um salvador, um símbolo da força divina que ainda habitava entre eles. Mas para os filisteus, Sansão não era apenas um homem. Era uma maldição. Eles planejaram um ataque para acabar com sua vida de uma vez por todas. Na calada da noite, uma vila israelita foi cercada por soldados filisteus. Eles sabiam que Sansão estava lá, descansando em uma das casas. Com tochas nas mãos e espadas prontas, se moveram em silêncio. Desta vez ele não vai escapar, sussurrou o líder do esquadrão. O líder ergueu a mão, dando o sinal para avançar. Os soldados se aproximaram, prontos para invadir a casa. A porta rangeu quando um deles a empurrou. E então, a porta se abriu com violência. No limiar, apareceu Sansão. Sua figura imponente recortava-se contra a luz das tochas. Por um momento, os soldados congelaram, incapazes de acreditar no que viam. O silêncio foi quebrado por um grito de guerra, mas não era dos filisteus. Era de Sansão. E o que aconteceu a seguir se tornaria lenda entre os israelitas e um pesadelo entre os filisteus. Fosse um brinquedo e ele avançou. A viga esmagou os escudos e as lanças que os filisteus tentavam usar para se proteger. Cada golpe fazia o chão vibrar, e os gritos dos soldados ecoavam na noite. Os filisteus começaram a recuar. Pela primeira vez, o terror estampado em seus rostos era maior do que a coragem que haviam trazido consigo. Eles perceberam que não estavam apenas enfrentando um homem, estavam enfrentando algo que nenhum deles podia compreender completamente. Quando a batalha terminou, o chão estava coberto de soldados caídos. Alguns gemiam de dor, outros estavam completamente imóveis. Sansão, suando e ofegante, olhou ao redor, segurando a viga como se fosse uma espada sagrada. A poeira se assentou, e ele estava ali, solitário no campo. Era sempre assim. A vitória trazia silêncio, e o silêncio trazia a solidão. Os israelitas podiam aclamá-lo como um herói, mas ninguém realmente entendia o fardo que ele carregava. Ele era temido por seus inimigos, reverenciado por seu povo, mas quem poderia verdadeiramente conhecê-lo? Quem poderia enxergar o homem por trás da força? E foi nessa solidão que Dalila entrou em sua vida. Ou talvez devêssemos dizer, foi nessa solidão que Sansão deixou que ela entrasse. Um erro pelo qual ele se arrependeria profundamente. Dalila era diferente de tudo que Sansão já havia conhecido. Não era apenas sua beleza, embora ela fosse tão bela que parecia que o próprio sol brilhava apenas para iluminá-la. Havia algo mais nela, um mistério nos olhos, um magnetismo que fazia até mesmo Sansão, o homem que enfrentava exércitos sem hesitar, se sentir vulnerável. Mas quem era Dalila, afinal? A Bíblia não revela muitos detalhes sobre sua origem ou suas motivações. Seria ela apenas uma mulher movida pela ganância, atraída pelas promessas de prata dos líderes filisteus? Ou teria sido pressionada, temendo que, se não colaborasse, sofreria as consequências? Talvez Dalila enxergasse em Sansão não um homem, mas um meio para alcançar poder e segurança. Seja qual for a verdade,
Uma coisa é certa. Ela era astuta e sabia explorar as fraquezas emocionais de Sansão como nenhum outro inimigo jamais havia feito. Para Sansão, Dalila parecia ser a única pessoa que não via nele apenas um guerreiro ou uma arma. Ela o tratava como um homem, com suas dores e fraquezas. Ele encontrou conforto em seus braços, mas não sabia que aquele conforto era uma armadilha cuidadosamente montada. No início, Dalila não perguntou nada sobre a força de Sansão. Ela esperou o momento certo, construindo confiança, se aproximando, e quando percebeu que ele estava completamente apaixonado, começou a sua investida. Sansão, você é tão forte. Mas e se um dia você não fosse? Se um dia sua força falhar, existe algo que te faz fraco? Era uma pergunta simples, quase inocente, mas Sansão sentiu algo estranho. Ele riu, desviando a conversa. Se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco fresco, eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Naquela noite, enquanto ele dormia, Dalila colocou em prática a informação. Ela o amarrou com 7 cordas de arco fresco e chamou os filisteus. Mas quando Sansão despertou, ele as quebrou como se fossem fios de cabelo. Os filisteus fugiram e Dalila, com um sorriso falso, fingiu não entender o que havia acontecido. Por que você me enganou, Sansão? Se você me ama, me diga a verdade. Sansão, por sua vez, não fazia ideia de que, a cada mentira, estava caminhando direto para a armadilha. Porque naquela casa silenciosa, não havia só um jogo de confiança. Havia um plano muito maior em andamento. E o que aconteceria nas próximas noites colocaria em risco não só a vida dele, mas o futuro de toda uma nação. Dalila tentou novamente, cada vez com mais urgência. Em outra noite, ele disse: se eu for amarrado com cordas novas que nunca foram usadas, minha força irá embora. Mais uma vez ela esperou que ele adormecesse e o amarrou. Mais uma vez chamou os filisteus que se espreitavam nas sombras, mas Sansão se libertou facilmente. As cordas se partiram como fios frágeis e os filisteus fugiram em pânico. Quantas vezes nos deixamos enganar acreditando que estamos no controle de tudo? Assim como Sansão, ignoramos os sinais de alerta e continuamos confiando nas pessoas erradas, nas coisas erradas, até que é tarde demais. Dalila não precisava da força de Sansão para derrotá-lo. Ela usou algo muito mais sutil: insistência, manipulação e o apelo ao coração. E é assim que muitas armadilhas se formam, não com ataques diretos, mas com sussurros que nos fazem baixar a guarda. Dalila estava frustrada. Ela sabia que não. O último clamor de Sansão. As vezes em que ele clamou a Deus antes não foram pedidos arrogantes por vitória. Eram sim, gritos de arrependimento. Senhor Jeová, lembra-te de mim, dá-me força. Só mais esta vez. Ele sussurrou com a alma em lágrimas. Sansão sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas também sabia que, mesmo em sua fraqueza, Deus poderia usá-lo para algo grandioso. Um calor estranho percorreu seu corpo. Era como se cada músculo, antes abatido pela derrota, agora fosse preenchido por uma energia que ele conhecia bem, mas que achava ter perdido para sempre. Respirou fundo, firmou os pés no chão e colocou as mãos nas colunas do templo. Que eu morra com os filisteus! Ele bradou. Sua voz ecoou como um trovão, ressoando por todo o santuário pagão. Ele começou a empurrar. As colunas resistiram. A multidão voltou a rir, mas agora era uma risada nervosa. Pequenas rachaduras começaram a surgir nas pedras, e o som cortante do estalar da estrutura fez o riso cessar. O templo inteiro começou a vibrar. Com um último grito, Sansão deu tudo o que tinha. Seu corpo, sua alma, sua força. Tudo foi entregue naquele momento sagrado. As colunas cederam. O teto veio abaixo como um mar de pedra e poeira. A multidão gritou em pânico. Mas não havia para onde correr. O templo inteiro foi destruído, levando consigo milhares de filisteus, incluindo seus líderes. Mas no meio dos escombros, havia um silêncio sagrado.
O sacrifício de Sansão não foi apenas uma vitória militar. Foi um ato de redenção. A entrega final de um homem que, mesmo em sua queda, encontrou seu verdadeiro propósito. Sansão morreu ali, mas não como um derrotado. Ele morreu como um herói, cumprindo o chamado que Deus lhe havia dado desde o início. Em sua fraqueza, encontrou a verdadeira força. Seu sacrifício ecoa até hoje como um lembrete poderoso. Deus pode usar até nossos momentos mais baixos para realizar algo grandioso. E agora, diga você, o que levou Dalila a trair Sansão? Foi apenas ganância? Ou havia algo mais profundo? Comente abaixo, compartilhe sua opinião e vamos conversar sobre isso. E se você achou a história de Sansão chocante, assista agora à história de Jezabel, uma mulher tão poderosa e manipuladora que desafiou até os próprios profetas de Deus e teve uma das mortes mais terríveis já registradas na Bíblia. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas profundas e impactantes.